Fala galera do Rola aí, tô de volta, sim, tô de volta. Tem quantos anos? 5 anos, 6 anos que eu não faço vídeo pro canal, mas eu resolvi fazer vídeo pro canal porque, por incrível que pareça, vocês continuam assistindo, continuam tendo novos inscritos no canal e teve um seguidor que fez uma pergunta sobre o vídeo que eu falo de Labyrinth of Madness, em que ele queria saber se é possível fazer uma adaptação desta aventura para a quinta edição. E é importante falar, né, a diferença entre fazer uma atualização, como são as aventuras aqui do Tales of the Wandering Portal, que são atualizações de edições antigas, tem desde a primeira edição, aventuras da primeira edição até aventuras da terceira edição, atualizadas para a quinta edição, e uma adaptação, que é o caso da aventura Curse of Strahd, que é uma adaptação da aventura Ravenloft lá de 1982, eu acho. Né? Eu não vou checar aqui, né? Depois vocês chequem, falem aí nos comentários se é 82, 83 ou 84. Sei lá, talvez antes disso. Né? Mas o fato é que Curse of Strahd é uma adaptação, não é uma atualização da aventura Ravenloft. E qual é a diferença de uma adaptação para uma atualização? A diferença é que aqui na atualização, basicamente se pegam a aventura do jeito que ela era, como por exemplo aqui tem a aventura das Against the Giants ou da Tomb of Horrors, e eles pegam a aventura, mantêm a mesma estrutura, a mesma narrativa, só que eles atualizam para as regras atuais, que é basicamente as novas estatísticas de monstros e algumas outras coisas que eu vou falar daqui a pouco. Enquanto que uma adaptação, como é o Curse of Strahd, você vai pegar a aventura antiga e vai utilizar a base dela para construir uma aventura completamente nova, inclusive com narrativas novas. E aqui o Curse of Strahd é um bom exemplo, porque ele é, além de... ele é mais do que uma adaptação, ele também é uma atualização. É diferente, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vamos... Icewind Dale, não, Storm of the Giant Kings, tá? Storm of the King's Thunder. Essa aventura aqui ela é uma adaptação completa das aventuras Against the Giants lá da segunda edição. Tá? Aqui tem quase nada de atualização. Eles pegaram as aventuras antigas, se inspiraram nelas para criar algo quase que 100% novo. Mas a gente vê da onde que vem cada uma das ideias, cada um dos encontros. Agora, por que atualização e adaptação pode funcionar ou não funcionar dependendo do sistema? E eu já digo o seguinte, tá? Que no caso da quinta edição, de pegar aventuras antigas, como é aqui, ó, né, Labyrinth of Madness, e atualizar ela para a quinta edição, não funciona. Dá para adaptar? Dá para adaptar. Mas só atualizar, manter a estrutura do jeito que ela era, a narrativa do jeito que ela era, e só atualizar para a quinta edição, isso infelizmente não dá certo, tá? O principal motivo é porque não é apenas a regra que mudou. Tem muita gente que fala assim, mas mudou, o que mudou da segunda edição, que é a edição para essa aventura aqui, para a quinta edição? Tem gente que vai dizer que mudou apenas a forma como é calculado acertar o inimigo, não usa mais taco, utiliza são bônus positivos, ou o AC também, que antigamente na segunda edição ele é decaindo, né, de 10, vai caindo para 0 até valores negativos. Mas não é só isso. Mudou-se também ao longo desse período a forma de se jogar RPG e jogar principalmente D&D. É importante salientar que lá nas primeiras edições de D&D, os personagens eles eram muito mais parecidos com pessoas comuns do nosso mundo comum. Claro, que saíam para aventura e tem os magos que usam magias, tem elfos e tal, mas não eram personagens super poderosos. E isso é um reflexo da década, né, do período que isso foi construído. Vou fazer uma analogia, por exemplo, dos próprios desenhos da década de 80, como Thundercats. Quando eu era criança, eu assistia Thundercats, He-Man e desenhos daquela época, eu ficava empolgadíssimo. Para mim, aquilo lá era assim, o ápice de um desenho de ação. O desenho, para mim, era completamente ação do início ao fim naquele período. Hoje, quando eu vou assistir Thundercats com os meus filhos, o Thundercats lá antigo da década de 80,
eles acham um porre. Eles acham o desenho chato pra caramba, porque não tem nada acontecendo no desenho. E de fato, o desenho não acontece quase nada. É uma história inteira e geralmente quando tem uma ou duas cenas de ações, são cenas de ações bem simples. É muito mais conversas, diálogos, perdidos em algum lugar e tal, ou algumas decisões, questões morais a serem decididas. Tinha muito isso de moralismo nos desenhos do que ação. Enquanto que quando a gente olha os desenhos animados de hoje em dia, a partir ali da década de 90, né, como Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, e hoje meus filhos amam Jujutsu Kaisen, são desenhos que têm ação do início ao fim, são desenhos que quase não param para ter uma outra narrativa que não seja porrada, pancadaria o tempo inteiro. É claro que de vez em quando para ter um romance, alguma outra questão ali, mas na maior parte do tempo são desenhos animados com muita ação. E uma coisa que mudou muito também, usando esses desenhos como analogia, é a forma como os personagens progridem ao longo de toda a narrativa, ao longo de todos os episódios daquele desenho. Se pegar o Thundercats antigo ou o He-Man, do primeiro episódio até o último episódio publicado, não existe nenhuma evolução de poderes daqueles personagens. Até pode-se falar um pouquinho, forçando a barra, no caso do Thundercats, que o Lion ele evolui de uma criança mimada para um líder da galera ali. Mas, gente, isso é muito pouco, né? No Caverna do Dragão também é muito pouco de evolução de personagens, sempre são evoluções na questão psicológica, nada de poderes novos. Já nos desenhos a partir da década de 90, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, a cada arco dos personagens, eles ganhavam poderes novos, eles descobriam poderes novos através da porradaria, especialmente quando eles estavam quase morrendo, né, vinha lá o Deus Ex Machina e eles do nada ganhavam algum poder novo que se desenvolvia, tornavam eles mais poderosos que os inimigos e agora eles iam continuando nessa evolução constante até chegar, quase todos esses desenhos, esses animes, os personagens chegam ao nível de Deus até que não tem um momento em que eles não têm mais a quem combater, né? Não tem mais desafios reais para esses personagens. Então, essa narrativa de evolução dos personagens mudou a forma como as pessoas, né, os jovens da década de 80 e os jovens hoje esperam que os seus personagens evoluam ao longo da aventura. Então, além da mudança de regras, existe a mudança narrativa, que as pessoas, a mudança geracional, que é o que a gente espera ao longo dos RPGs. E como é que essas mudanças refletem em termos de D&D especificamente? Quando a gente olha aqui o Labyrinth of Madness, é uma aventura para personagens de nível 15 ou acima. E a verdade é que quando eu mestrei ela, eu mestrei para personagens de nível 21, 22, e tem quase nada de diferença. Por quê? No AD&D, né, a evolução dos personagens era muito pequena. Tá? Desde o D&D da primeira edição até o AD&D segunda edição, você quase não nota a evolução dos personagens ao longo do período. E quase todas as classes para-se de evoluir totalmente lá pelo 10º nível, 12º nível, ganhando pouquíssimos pontos de vidas ou algum bônus de ataque, ou melhorando às vezes um pouquinho os seus saving throws. O personagem que mais evolui em AD&D são os personagens que usam magia, como o clérigo e o mago, porque a cada nível, né, a cada 2 níveis, eles podem soltar um nível novo de magia, o que deixa eles claramente mais poderosos, com mais opções. Mas mesmo assim, aqui, até a segunda edição, o personagem ele não ganhava magia automaticamente quando passava de nível. O personagem, quando ele passava de nível, um mago, quando ele passava de nível, ele tinha a chance de aprender magias de um pergaminho se ele tivesse encontrado algum pergaminho durante a aventura. Se você passasse várias aventuras sem encontrar pergaminhos novos, o mago não aprendia nenhuma magia nova. A não ser que o mestre fosse mais leniente nisso, né? Eu costumava, às vezes, permitir que o personagem desenvolvesse alguma magia ao longo do nível dele e tal, e ele tinha lá uma chance de aprender. Mesmo que ele encontrasse pergaminhos, e eu já vi isso acontecer várias vezes, magos quando chegam no 5º nível, e estão lá felizes, nossa, vou poder soltar Fireball agora. Não tinha nenhum pergaminho de Fireball para eles poderem botar Fireball no livro deles, né, no grimório deles. E mesmo quando encontrava um pergaminho, às vezes acontecia de você rolar os dados para você aprender aquela magia ou não,
e falhava, não aprendia a magia. E quando isso acontecia, você tinha que esperar chegar lá no próximo nível para tentar aprender a magia novamente. Então, mesmo com a evolução dos magos, nem sempre era garantido que você teria as magias que você gostaria de ter à sua disposição. E tinha que lidar com aquilo que aparecia normalmente. Tá? Já a partir das outras edições, né, da terceira edição, isso muda drasticamente. Na terceira edição, os personagens começam a ganhar talentos a cada 4 níveis, eles podem aumentar os atributos deles, eles podem, os guerreiros, né, têm os talentos que eles vão desenvolver, mas os magos, eles sempre ganham magias novas cada vez que eles sobem de nível. E é uma magia que o personagem, o jogador escolhe. Ele chega lá no 5º nível, ele escolhe, olha, eu quero ter Fireball, né, bola de fogo. Ele vai ter bola de fogo. É impossível, na terceira edição em diante, um personagem chegar em 5º nível e ele não ter uma magia de terceiro nível que ele gostaria de ter para soltar. Muda muita coisa na questão de narrativa dos personagens, naquilo que a gente espera de progressão. Então, esta magia para personagens de 15º nível, em 5ª edição, já é muito diferente, tá? Nessa aventura aqui já é muito diferente de personagens de 15º nível lá em AD&D. A outra coisa que muda muito em termos de regra é como funciona a narrativa, e isso mudou ao longo do D&D, não sei se é geracional, se o D&D foi mudando e isso foi sendo incorporado, mas é como os jogadores esperam resolver os problemas dentro das aventuras. Então, por exemplo, em Labyrinth of Madness, ainda sendo a 2ª edição, para você encontrar uma porta secreta, não existe uma habilidade, uma skill que permita você fazer isso. Os elfos podem encontrar aleatoriamente, né, assim, sem querer, com uma chance em 6, rola um dado de 6 lá, e se tirar 1, você acha a porta secreta passando perto dela. Ou se ele estiver procurando ativamente por uma porta secreta, fala assim, eu vou procurar por uma porta secreta nesta parede, a chance dobra, sendo para 2 em 1 D6. Nenhum outro personagem tem esta chance garantida. E para encontrar uma porta secreta, o jogador teria que descrever, né, exatamente como que ele vai procurar alguma coisa ali. E aqui tem uma cena, vamos lá, um spoiler, né? Tem um local que, para você conseguir prosseguir na aventura, você tem que encontrar um botão específico, não é bem um botão, tá? Eu vou chamar de botão, mas tem que botar um botão específico atrás da cabeça de uma estátua gigantesca lá. E se os jogadores não falarem, eu vou voar até lá, eu vou escalar a estátua, para olhar na nuca dessa estátua se tem alguma coisa, não vai encontrar. Não vai achar de jeito nenhum. Mesmo um elfo com a sua habilidade, né, com a sua chance de encontrar essas coisas aleatoriamente, não vai encontrar, porque só vai encontrar se o jogador descrever exatamente o que ele está fazendo. Só que desde a terceira edição, quando surgiu a skill, né, a habilidade procurar, e nós temos até hoje essa habilidade procurar na 5ª edição, foi mudando a mentalidade dos jogadores, que ao invés de pegar e descrever exatamente onde eles estão procurando ou como eles estão procurando, eles vão lá e rolam um dado e existe um nível de dificuldade. Então, quando se faz uma atualização, deixa eu pegar aqui, baixar para pegar aqui, como tem nessas aventuras aqui, o que a atualização faz? Aqui agora tem uma passagem secreta e a dificuldade para encontrar esta passagem secreta é, sei lá, vamos dizer que é uma passagem secreta muito difícil de ser encontrada porque ela é muito bem camuflada e a dificuldade é 18, ou 20, ou 22, que seria muito alto, tá? Né? Deveria ser muito alto, né? Dificuldade 22. E vai lá e bota a dificuldade 22. Lá no AD&D, para encontrar essa passagem secreta que era muito difícil, quer dizer que o personagem tinha que fazer, o jogador tinha que descrever muito bem tudo o que ele estava fazendo para encontrar aquela passagem secreta. E era muito difícil dele encontrar. E os jogadores às vezes ficavam horas, né, a sessão inteira parados, sem saber como progredir naquela aventura, porque eles não sabiam como resolver um puzzle, não sabiam como encontrar uma passagem secreta, aonde poderia ter uma passagem secreta. Às vezes só era possível abrir uma porta se tivesse uma chave específica, né, que estava escondida em algum lugar. Tá? Então era muito mais difícil de encontrar. E aqui, dificuldade 22, vamos lá. Eu estou mestrando a aventura Dungeon of the Mad Mage,
e tem um personagem que ele se especializou em achar coisas, tá? Então ele pegou o talento lá observador, ele tem a observação passiva, esqueci o nome, né? Assim, mas agora, esqueci o nome, né? Mas ele tem as habilidades passivas dele super altas, se eu não me engano, ele tem 22, né, de percepção passiva. E ele rola um dado, sempre vai ser 23 ou mais. Se eu mandar assim, role aí, né, o dado para ser 23 ou mais. Ele ainda tem um outro talento que faz que, no mínimo, sempre vai ser 10. Ou seja, ele sempre vai ter, no mínimo, 32 de percepção nos testes dele de percepção. Ou seja, eu teria que fazer uma passagem secreta de dificuldade 33 ou mais por conta deste personagem para ter 50% de chance dela não ser encontrada, né? Então muda muito a forma de você lidar com passagens secretas, lidar com armadilhas, lidar com puzzles, né? Com, né, formas de resolver um problema. Hoje os jogadores são muito mais colocados na forma assim, pô, mas o meu personagem ele tem inteligência 24. Como é que ele não sabe resolver um problema aqui que é basicamente uma matemática? Às vezes eu posso ir lá numa aventura, colocar um problema meio matemático, uma charada para ser resolvido, e os jogadores não conseguem resolver aquilo, porque nós somos meros mortais, ninguém aqui tem inteligência sobrenatural, mas tem algum jogador que tem um personagem que tem inteligência sobrenatural. E ele está em todo o direito de falar assim, olha, eu, Leonardo, não tenho capacidade de resolver isso. Mas o meu personagem que foi feito para resolver estas coisas, ele tem capacidade. Eu gostaria de rolar um dado para resolver este problema. Então, muitos problemas vão ser resolvidos no dado. Lá atrás, no AD&D, eu já permitia isso muitas vezes, né? Personagens tinham inteligência muito alta, eu permitia que eles faziam testes de inteligência para eu dar dicas, para eu dar passos da solução de algum problema, para entender talvez um mecanismo de um problema, mas não era tão frequente quanto é na quinta edição. Um outro problema das atualizações estão nas armadilhas, por exemplo. Lá no AD&D antigo, somente um ladrão era capaz de detectar armadilhas e de desarmar armadilhas, enquanto somente ladrões podiam detectar ou desarmar armadilhas. Outros personagens podiam fazer isso, até podia se o mestre, mais uma vez, fosse leniente e se os jogadores fossem muito criativos. Então, um jogador poderia falar assim, num corredor, né? Ele assim, olha, eu vou andar bem abaixado no corredor, devagarzinho, né? Porque eu quero ir tateando para detectar qualquer pedra que seja um pouco mais alta do que as outras pedras. Por exemplo, procurando placas de pressão. E daí um mestre vai falar assim, cara, ele fez uma ação que é óbvio que ele vai detectar uma placa de pressão se a pedra é mais levantada. A vantagem do ladrão é que o ladrão poderia pegar, olhar para aquilo lá e falar assim, tô vendo ali uma pedra meio estranha, eu acho que aquilo é uma armadilha, vou verificar se é uma armadilha ou não. Então o ladrão ele vê de uma forma mais simples e mais rápida. Tá? Já para desarmar uma armadilha, se não tivesse um ladrão que vai lá fazer um teste de porcentagem, os jogadores tinham que ser muito criativos de pegar e dizer para o mestre, olha, aqui, essa pedra de pressão, eu tenho aqui um pé de cabra que eu quero colocar nele para tentar levantar a pedra e destruir a armadilha. E o mestre poderia, a partir daí, dizer, tá, beleza, isso funciona para destruir a armadilha. Ou, não, isso vai, na verdade, ativar a armadilha. Já o ladrão, ele tinha todas as ferramentas, ele ia lá, fazia o teste para desarmar a armadilha de uma forma muito mais simples. E a partir da terceira edição, como é que ficou? Essa função não cabe ao ladrão especificamente, ou somente ao ladrão. O ladrão é o melhor para fazer isso? Até na quinta edição, nem sempre o ladrão é o melhor a fazer isso. Tá? Eu já vi personagens que não são ladrões, mas que pegam proficiência em Thieves Tools, que daí pegam, né, expert nessa proficiência para poder jogar com o dobro da proficiência lá, e também pega a proficiência em procurar, né, em search, para conseguir resolver as armadilhas mesmo sem ter um ladrão no grupo. Então, numa aventura de AD&D na segunda edição, o grupo tinha que ser muito bem equilibrado e era quase obrigatório você ter um guerreiro para ser o tanque,
ter um ladrão para encontrar e desarmar armadilhas, ter um elfo para ajudar a encontrar passagens secretas, né? Daí o elfo podia ser mago, clérigo, ou o próprio guerreiro, ou o próprio ladrão, tá? Ter um anão ajudava, porque anão tinha várias habilidades de dungeon, específicas de dungeon, e se faltasse algum destes personagens, o desafio da aventura aumentava drasticamente. Já na quinta edição, se quiser fazer um grupo só de bárbaros e mudar um pouquinho ali nas proficiências, num talento ou outro, vai funcionar, vai andar, até porque os personagens vão ficando poderosos e tal, e mesmo as armadilhas que tinham aqui não são mais efetivas contra personagens super poderosos da quinta edição. E a gente vai entrar aí numa outra questão. No AD&D, tem muitos efeitos do tipo vive ou morre, né? Causa dano ou morre. Falhou no save, morre. É rolar o dado, morreu, tá? Tem muitas armadilhas aqui que são de veneno, que se o personagem falhar no teste de veneno, ele morre automaticamente. Tem efeitos, inclusive, que o personagem é infectado, alguma coisa assim, ou ele sofre um dano de uma arma, e depois de um tempo ele tem que fazer um teste de morte, né? Aqui no AD&D tinha o save de morte, e daí você faz um teste de morte, se você falhar, morreu. E mesmo quando não falhava, muitas vezes causava dano, 20 de dano, 30 de dano, que é o suficiente para matar muitos dos personagens, mesmo em nível 15. Um mago em nível 15 em AD&D vai ter ali entre seus 20 e 30 pontos de vida. Tá? Um guerreiro de nível 15 em AD&D vai ter uns 60 pontos de vida. Então você tomar 20 de dano ou morrer numa armadilha é muita coisa. Um guerreiro perde 1/3 do seu ponto de vida só nisso. Tá? Então quando a gente faz só uma atualização dessa aventura para a quinta edição, todos os desafios que não são desafios de combate, eles perdem completamente ou majoritariamente o sentido deles e o verdadeiro desafio que existia. Quase todas as armadilhas, passagens secretas, puzzles, venenos que existem aqui, se eu só transpor para regras da quinta edição, vira nada para os jogadores. Absolutamente nada. Por isso que a gente tem que fazer as adaptações, tá? E as adaptações você vai mudar a narrativa, você vai mudar a estrutura da aventura, você vai mudar como que os desafios são feitos, as passagens secretas, elas agora têm que estar de um jeito diferente, elas perdem um pouco a importância, então você tira o foco, olha, aqui o foco do desafio desta sala é encontrar a passagem secreta. Não, aquela sala não tem mais esse desafio, você vai incluir um outro desafio, né? Que pode ser um novo monstro, uma armadilha com uma magia mais poderosa, tá? Então você tem que adaptar ela, especialmente na narrativa, nos objetivos, em como que os jogadores vão resolver aquela aventura. E no Curse of Strahd, aqui eles fazem as duas coisas, né? O Curse of Strahd, eles pegam várias aventuras de Ravenloft que foram publicadas, né, em revistas e tal, que não são aventuras isoladas, que você compra isoladas, mas pegaram várias aventuras para criar um mundo que é a Baróvia. Então várias das side quests que tem aqui são de aventuras que foram publicadas anteriormente, que existiam lá no passado e foram adaptadas para enriquecer o mundo, para gerar toda uma história, uma narrativa que torna mais rico, ou seja, não fica mais focado tanto nos desafios de armadilhas, de encontrar passagens secretas e tal, que era o Ravenloft. E agora você passa a ter toda uma história que se torna mais envolvente, que vai além dos desafios. Já o castelo Ravenloft, né, que tem aqui dentro, ele é praticamente uma atualização da aventura Ravenloft. Tá? Ele muda quase nada, muda muito pouco, sendo que tem alguns elementos narrativos nele que vão ser alterados, tem algumas coisas nele que vão ser alterados, algumas armadilhas que não fazem mais sentido na quinta edição, que eles tiraram, mudaram para uma outra coisa, mas majoritariamente é uma atualização. E é justamente a parte da aventura que eu acho que ela fica mais fraca, que é quando os jogadores entram no castelo Ravenloft, que vão fazer toda a exploração do castelo, né, para encontrar o Strahd, para
lidar com o Strade, e a aventura perde bastante do charme dela e perde bastante do próprio desafio que ela tinha. Os personagens já vão estar muito mais poderosos quando chegam no Castelo Ravenloft, e a maior parte dos desafios são muito simples. O próprio encontro com o Strade acaba sendo bem simples se os personagens fizeram todas as sidequests, conseguiram os itens especiais, conseguiram um monte de outras coisas aqui, né? Vai ser um desafio bem mais simples na quinta edição do que era lá no AD&D. No caso, o Ravenloft ainda era para a primeira edição de AD&D, tá? Eu acho que a aventura Storm, apesar de todo mundo gostar muito desta aventura aqui, ser a mais famosa e o que o pessoal mais gosta na quinta edição, a Storm King's Thunder, ela é muito melhor em termos de adaptar a aventura antiga para a quinta edição. Porque aqui eles ficaram muito mais livres, eles se inspiraram totalmente lá na Against the Giants, né, as várias aventuras do Against the Giants. Então você começa lutando contra os gigantes da colina e depois vira um mundo aberto, gigantesco, onde você pode enfrentar os vários tipos de gigantes, pode pular, pode fazer várias sidequests, pode fazer muitas outras coisas até chegar no ápice final da aventura. E ela é basicamente inspiração mesmo, tá? Assim, se a gente comparar o que tem aqui com as aventuras de Against the Giants, sobra quase nada, muito pouco, e o grande foco é narrativa e exploração de mundo aberto. E por isso essa aventura aqui eu ainda acho uma das melhores aventuras que nós temos na quinta edição, e é a melhor adaptação. Tá? Eu acho muito similar, acontece isso, com a Tomb of Annihilation, que eu também acho uma das melhores aventuras. Né? Eu gosto dessas duas aqui mais do que eu gosto Curse of Strahd. Tá? Embora eu goste muito de Curse of Strahd, eu gosto dessas duas aqui porque elas são adaptações muito legais, muito boas, e elas têm desafio alto do início ao fim delas. Além de que você tem mundo aberto de exploração muito legal. O Curse of Strahd, eu acho que a melhor parte do Curse of Strahd é o mundo aberto de Baróvia e a exploração de Baróvia e lidar com os dilemas morais e com as infelicidades dos personagens, né, dos NPCs que você tem ali no mundo. Isso é muito legal. Mas o fim de Curse of Strahd eu acho meio decepcionante porque ele acabou caindo só na atualização. Então, respondendo finalmente aqui, né, fechar de vez esse vídeo aqui. É possível atualizar aventuras de AD&D, as aventuras antigas, famosas de AD&D, para quinta edição, seja a quinta edição 5 ou a nova, né, de 2024, 5.5, como o pessoal chama. É possível, mas não é ideal e geralmente não vai ficar bom, tá? Tomb of Horrors, que tem aqui no Tales of the Yawning Portal, é horroroso de jogar na quinta edição. Para quem jogou em AD&D, como eu joguei, jogar na quinta edição é muito decepcionante. Bastante decepcionante. Tanto mestrar ela, quanto jogar como jogador. Os meus jogadores, eles até gostaram, se divertiram. Mas é porque eu mudei muita coisa. Tá? Eu mudei muita coisa para tornar ela um desafio de verdade para personagens de 15º nível, que é o que eles recomendam ali na aventura. Se for mestrar como ela está ali, não vale a pena. Os jogadores atuais vão falar assim, nossa, mas como que essa aventura aqui era tão famosa lá atrás, na década de 80? É porque ela não tem quase nada de desafio que existia lá na década de 80. Tá? Já adaptar as aventuras é totalmente possível e acho que vale muito a pena pegar as ótimas aventuras que eram lá da década de 80. Se você mestrar hoje, pelas mudanças narrativas, mudanças geracionais que nós trouxemos, elas não funcionam bem e depois eu vou contar como é que foi a minha experiência mestrando recentemente a campanha de Dragonlance, lá do AD&D, né? Como foi uma experiência frustrante do ponto de vista atual. Porque muda muito a forma de narrar uma aventura na década de 80 para hoje. Então, pegar as aventuras da década de 80 para se inspirar elas e se inspirar nelas e adaptá-las para a quinta edição e para a estrutura narrativa que nós temos hoje, eu acho que é uma ideia fantástica, eu acho que vale muito a pena e é possível, e eu acho que é possível, inclusive aqui para o Labyrinth of Madness,
Eu nunca tentei fazer uma adaptação desta aventura para a quinta edição, tá? Quer dizer, eu nunca tentei, não. Eu já olhei várias vezes e pensei no assunto e me desanimei, achei que não vale a pena, acho que vale mais a pena mestrá-la como AD&D, com as regras de AD&D, do que mestrá-la com as regras de quinta edição, tá? Mas eu não acho que seja impossível adaptá-la para a quinta edição. Só atualizá-la não vale a pena. Beleza? Até a próxima. Eu espero conseguir fazer vídeos semanais para o canal. Tchau!